gravando a reunião. Foi iniciada a gravação. Obrigada. Boa tarde a todos. Meu nome é Valéria Mello, eu sou coordenadora de política regulatória, vinculada à Superintendência de Regulação Econômica e Governança Regulatória da Agência Nacional de Mineração, e vou atuar como moderadora dessa sessão da reunião participativa número 1 de 2023. Dou boas-vindas a todos que acompanham essa reunião participativa, que visa o recebimento de contribuições para o aprimoramento da resolução NM número 122 de 2022, que dispõe sobre os procedimentos para apuração das infrações, sanções e os valores das multas aplicáveis em decorrência do não cumprimento das obrigações previstas na legislação do setor mineral. Informo que o evento está sendo gravado e que essa gravação será disponibilizada no canal da ANM no YouTube. Cumprimento aqui a superintendente Inara Oliveira Barbosa, superintendente substituta de Regulação Econômica e Governança Regulatória da ANM, e a convido para a fala inicial de abertura do evento. Obrigada, Valéria. Bom dia, boa tarde a todos. Em nome da ANM, em especial em nome do Superintendente de Regulação Econômica e Governança Regulatória, Yuri Moraes, agradeço a presença de todos. Hoje é específico agora do IBRAM, então, todos do IBRAM, sejam bem-vindos. Essa reunião trata exatamente da resolução 122, que dispõe sobre procedimentos para apuração de infrações, sanções e valores de multa e aplicáveis pela ANM. A resolução vai fazer 2 meses que foi publicado, mesmo tendo seguido devido processo regulatório no tempo que tivemos, a ANM entendeu a necessidade de realizar novas reuniões participativas e tomada de subsídios para o aprimoramento da resolução com o setor regulado, visto que é uma resolução extensa e com novos parâmetros para a aplicação das sanções. Dessa forma, a ANM vai promover 6 reuniões participativas e a última será aberta, e vocês todos estão convidados a participar. Não vou me estender, pois a Valéria já vai descrever um breve histórico, portanto, desejo uma boa reunião e com ótimas contribuições. Valéria, passo a palavra a você. Obrigada, Inara. Eu passo agora para a leitura dos procedimentos da reunião. A reunião participativa número 1 de 2023 visa colher contribuições para o aprimoramento da resolução ANM número 122 de 2022. Para que cada stakeholder possa expor suas contribuições, essa reunião participativa foi estruturada em 6 sessões, sendo 5 restritas a convidados e 1 aberta ao público. A sessão 1 ela foi direcionada aos escritórios de advocacia atuantes no direito minerário. A presente sessão é a sessão 2, que está direcionada ao IBRAM. Teremos ainda a sessão 3, direcionadas à BPM e à DING. A sessão 4 será direcionada para representantes da pequena e média mineração, a Birrochas, a BAL, a NEPAC, Anfacer, Sindiestra, Anicer, Abracal e OCB. A sessão 5 será direcionada para o setor de água mineral, a BIR e a BINAM. E a sessão 6, ela será aberta ao público, sendo necessária inscrição prévia para a organização das manifestações orais. As contribuições recebidas nessas sessões serão publicizadas por meio de publicação do relatório de reunião participativa e da disponibilização das gravações das reuniões no canal da ANM no YouTube e no sistema Participa ANM. A programação dessa sessão vai ser composta pela apresentação pelo servidor Helder Abelpast sobre a implementação da resolução 122 e os levantamentos já realizados de aprimoramento da norma. Em seguida, abriremos a palavra para que todos possam manifestar-se. Eu peço que, por gentileza, utilize a ferramenta levantar a mão, para que a gente organize a ordem de fala. Solicitamos que as manifestações se atenham ao tema da presente reunião participativa e que sejam objetivas, para que o tempo seja suficiente para a manifestação de todos interessados. Ao fazer uso da palavra, solicitamos ainda que se apresentem e informem a instituição representada. O último pedido é que deixem os microfones desligados até que lhes seja conferida a palavra.
Ressalto que, para o recebimento de manifestações por escrito referente ao mesmo tema desta reunião, nós temos a tomada de subsídios número 2 de 2022, aberta no sistema Participa ANM, no período de 20 de dezembro até 2 de fevereiro próximo. De início, eu gostaria aqui de tecer uma breve contextualização acerca da motivação da presente reunião participativa. A elaboração da resolução ANM número 122 de 2022, que entrou em vigor no dia 1º de dezembro, foi motivada pelas alterações promovidas no Código de Mineração e no seu regulamento, por meio da Lei número 14.066 de 2020, e nos decretos 10.965 e 11.197 de 2022, que trouxeram novos parâmetros para aplicação das sanções diante da inobservância das obrigações decorrentes da legislação minerária. O que objetiva-se com esta resolução é estabelecer mecanismos eficazes e proporcionais de enforcement com vistas a ampliar o grau de conformidade do setor regulado em relação às normas minerárias. A elaboração dessa norma ela foi prevista na Agenda Regulatória 2022-2023 e desenvolvida em caráter de urgência devido aos prazos estabelecidos nas normas superiores. A minuta de resolução, então, elaborada foi submetida ao processo de participação e controle social na modalidade de audiência pública no período de 1º a 14 de novembro de 2022. E na fase de análise de contribuições, que também foi desenvolvida em prazo exíguo, verificou-se a necessidade de dar continuidade ao diálogo com o setor regulado, com vistas à identificação da necessidade de eventuais ajustes e aprimoramento da resolução. Por conseguinte, o artigo 68 da norma estabeleceu o fator redutor de 60% dos valores das multas aplicáveis a infrações consideradas de menor nível de gravidade pelo período de 6 meses, ou seja, até dia 31 de maio. Nossa expectativa nesse momento é de que o setor possa apresentar contribuições efetivas, baseadas em dados técnicos e alternativas viáveis de melhoria do regulamento editado. As contribuições recebidas, elas serão analisadas por equipe técnica da ANM para subsidiar a tomada de decisão pela diretoria colegiada. Feita essa contextualização, eu passo a palavra para o servidor Helder Abel Vaz, coordenador de fiscalização da atividade mineral da Superintendência de Fiscalização da ANM. Por favor, Helder. Boa tarde a todos. Vou fazer uma apresentação bem sucinta. Acho que alguns dos slides vocês já conhecem, já devem ter visto e revisto em outros momentos. Vou tentar não ser muito prolixo nem repetitivo aqui. Vamos lá, então, pessoal. Estamos tratando das reuniões participativas. Um resumo rápido. A finalidade, então, da resolução ela é balizar e respaldar a atuação da agência em busca de melhoria dos níveis de conformidade do setor. O catalisador para toda mudança na legislação foram principalmente acidentes com barragens, né? Amanhã a gente fecha 4 anos do acidente em Brumadinho. E foi a partir desse acidente que foram promovidas alterações no Código, essas alterações também na Política Nacional de Segurança de Barragens, foram criadas novas penalidades, novos limites para multa. Aí, em 2022, foram feitas alterações no regulamento, e o regulamento delegou à agência que regulamentasse as sanções e definiu, então, critérios para que fossem utilizados na parte de valoração das multas. Então, a nova realidade, ela tem agora, quando a gente junta o arcabouço da legislação, PNSB, Código de Mineração, Lei da PLG, do licenciamento, Código de Águas Minerais, a gente tem um arcabouço aí de aproximadamente 11 possíveis sanções, e para o caso de multas, elas podem ir até R$1 bilhão. Bom, o trabalho que foi feito ano passado, ele começou em março dentro da agência, em fevereiro foi publicado o decreto, aí a gente criou o GT, foram feitas algumas diligências aqui em azul claro com outras entidades, Ministério de Minas e Energia e Casa Civil, atividades do GT em verde, um novo decreto presidencial em setembro,
as interações com o setor aqui em roxinho, e a gente finalizou o trabalho lá em novembro com a publicação da resolução. Na verdade, aconteceu no dia 1º de dezembro, né? Bom, o processo sancionador, ele trata de procedimentos e prazos para lavrar autos de infração, fazer a comunicação disso com o regulado e as contestações que o regulado tem previstas, né? Então, a gente lista possíveis penalidades e indica um rol extenso de obrigações que, uma vez descumpridas, resultam na aplicação de sanções. Então, falando bem rapidamente aqui de prazos, né? O prazo começa a contar da data de ciência, tem mais de uma possibilidade de comunicação, mas é sempre a data da ciência que a gente vai registrar para dar o start no nosso cronômetro de 20 dias. As defesas, as manifestações, tudo em um processo administrativo que é o PAS, o processo sancionador, separado dos processos minerários, né? Então, toda a tramitação de argumentação e evidência se faz num processo à parte. A gente tem, então, nessa nova regra, algumas medidas cautelares, a exemplo de suspensão, embargo, apreensão e demolição, sendo essas duas últimas ainda pendentes uma instrução normativa, onde a gente possa especificar em que situações vai se resultar a apreensão ou a demolição, isso não está ainda definido. E a gente tem sanções pecuniárias, né, como multa e multa diária. Então, aí a multa diária, ela vem quando há o descumprimento de uma exigência ou notificação, desde que nessa exigência ou notificação tenha sido explicitada a possibilidade de multa, ou descumprimento de alguma outra sanção, como apreensão, interdição, suspensão. E aí tem um valor que está previsto também, que é o limite diário dessa multa, até se alcançar, eventualmente, os tetos estabelecidos em lei. E aí, em relação à multa, a gente tem 6 incisos lá no artigo 53, que são os critérios e parâmetros para a gente definir o valor das multas. Então, quando a gente fala de fluxo, nós estamos desenvolvendo uma ferramenta para poder fazer esse trabalho de maneira mais automática e menos discricionária, né? Um pouco mais rígida na parte interna. Então, os servidores vão poder indicar aqui, o fiscal vai indicar a situação, a não conformidade identificada e vai informar o processo ou o empreendimento onde ele identificou essa situação. A partir daí, o sistema vai identificar a fase, quem é o titular. Se for uma sanção pecuniária, vai buscar as informações no RAU, no Cadastro Mineiro e também no sistema da CEFEM, é o da arrecadação. Vai se verificar antecedentes e depois calcula a multa para o caso de multa. Se não houver multa, forem outras situações, já vai para a instrução direta do processo. Então, também, de maneira automática, gerar o processo e instruir com os documentos necessários. Então, a gente está tirando ao máximo até uma alegação. A gente sabe que tem que fazer isso para conseguir dar vazão, mas é também uma das alegações do setor, né, de que poderia ter muitas coisas discricionárias a cargo do servidor, né, e poder ter diferenças em situações semelhantes. Então, a gente está tentando uniformizar, padronizar e automatizar os procedimentos. Qual que é a ideia? Aqui mostrando uma planilha Excel, que até a gente disponibilizou para vocês no sistema Participa e lá no SEI. Então, de acordo com a infração, à medida que o técnico informar qual é a infração, o sistema já vai identificar se trata de advertência, de caducidade ou de multa. Sendo multa, já vai dizer qual é o grupo e aí vai ter a gravidade daquela infração, né? Essa tabela aqui, ela detalha para cada uma das infrações qual é a gravidade daquela infração, qual é o grupo que ela pertence, e no caso de advertência, que às vezes resulta também em multa ou em caducidade, está estipulado aqui o outro artigo, o outro inciso da resolução que trata desse tema. Para efeitos de cálculo e retomar esse assunto, que acho que é um dos que mais impacta as discussões, a gente tem uma multa que é calculada para a fase de pesquisa, então é um percentual de base de cálculo vezes o VOP, vezes um fator de gravidade,
e aí agravantes e atenuantes. Para as multas da fase de lavra e barragem, né, grupos 3 a 8, é um outro percentual de base de cálculo, aí se usa o valor da produção mineral, um outro fator de gravidade, desculpa, e agravantes, atenuantes e reincidência. Para o caso da CEFEM, as multas têm alíquotas e a base de cálculo já está definida em lei, né? Então aí a gente tem percentual da base de cálculo, que é 20% ou 30%, e a base de cálculo, que no caso da CEFEM é a dívida apurada, né? Para cada situação. Então, como é que a gente faz isso, né? A ideia aqui para tentar deixar para vocês um pouco mais palatável essa discussão. Tem diferentes níveis de gravidade, né, diferentes grupos, diferentes níveis de gravidade, a base de cálculo para cada situação, os percentuais dessas bases de cálculo e o fator de gravidade, de onde se faz a composição do valor da multa. Então, aqui está a distribuição do VOP, esse é o panorama do setor como um todo, né? O valor do orçamento em pesquisa, e aí a gente até falou isso hoje de manhã, e reforçando aqui com vocês, para situações onde a gente não identificar um VOP para aplicação de sanção, a gente está prevendo que seja obtido a partir dessa curva aqui, que é o representativo do setor. Em princípio, pegaríamos a mediana como um arbitramento, que está previsto na resolução também, o arbitramento de valores. De modo semelhante, para o valor da produção mineral, também tem a distribuição do setor, e numa eventual ausência de informações nos nossos sistemas, arbitraríamos, em princípio, com base na mediana do setor. Algumas verificações, algumas constatações que a gente já percebeu, a gente, revisando o texto e nas conversas internas, principalmente, que a gente fez, de implementação de sistema, o inciso 1 do artigo 56, para ficar um pouquinho melhor a redação, a gente está falando aqui que a base a ser utilizada, no caso das multas de CEFEM, que é o grupo 1 da resolução, será o valor apurado de CEFEM, valor apurado de dívida, né? Conforme está lá no parágrafo 1º e no 2º do artigo 22. Tentando melhorar essa redação. E no caso do VOP, a gente percebeu que ao invés de processos ativos, que pode ter uma gama muito grande de processos ativos, por N motivos, né? Ele está apto para disponibilidade, mas não mudou a fase, já entregou um relatório final, mas ainda não foi avaliado, então a gente trocaria o ativo por vigentes. Então são alvarás vigentes, ou seja, né, em andamento na data de apuração, que é 31 de dezembro do ano anterior. E aí a gente também percebeu a necessidade de incluir lá nas listas do anexo 4 as sanções decorrentes das obrigações da resolução 68, que é a que trata do plano de fechamento de mina, e a resolução 06, que trata das estruturas de mineração. São textos que são lá das normas complementares e ao longo das revisões a gente acabou retirando ele dos artigos principais e não nos passamos e não colocamos eles nos textos dos anexos, né? Então, aí nas próximas revisões que saírem, a gente vai incluir esses textos. Bom, é isso, pessoal. Era uma apresentação tentando ser rápido, até acabei demorando um pouco mais, acho, agora, Valéria, mas a ideia é ser rápido e direto com vocês, só para fazer esse panorama de como é que está o andamento das atividades. Perfeito, Helder. Muito obrigada pela apresentação. Atendendo ao pedido feito pelo IBRAM, eu passo a palavra ao diretor do IBRAM, o senhor Reinaldo Mancini. Boa tarde a todos, colegas da ANM, doutor Alexandre Vidigal, ex-secretário de Geologia e Mineração, colegas aqui do setor mineral. Primeiro, um agradecimento à ANM, né, pela sensibilidade de reabrir esse processo, né? O setor mineral deixou bastante claro, né, a sua posição. Nós não concordamos com a forma como foi conduzido o processo. Entendemos que uma proposta dessa magnitude, né, alterando 50 anos de prática da ANM, de como encarar as multas, né,
alterando 1.200 itens passíveis de sanção, né? Mudando profundamente a forma de entender as bases de cálculo, né? Seja o VOP ou seja o valor presente da mineração, né? Só pela sua complexidade, né, ensejaria a avaliação de impacto regulatório completa, né, como a forma de tornar a discussão pública e transparente, né? Esse é um ponto que nós levamos para a agência, ainda na gestão anterior, né, Dr. Bica, fomos surpreendidos aí com uma discussão extremamente rápida, né, sobre o tema. De repente, recebemos a informação de que teríamos 5 dias para nos manifestar, né? Queria voltar a um ponto da fala do Helder, né? Há que se ter em mente a origem de tudo isso, né? A origem dessa mudança legislativa, né? Está presa ao projeto de lei PL 550 na época, né? Que acabou virando a lei 14.066 no contexto pós-Brumadinho, né? Em hipótese alguma, o setor questionou o valor máximo da multa relacionada a acidentes de grande impacto, como foi o acidente de Brumadinho, né? Não é esse o nosso questionamento maior, né? A lei foi aprovada e estabelece um teto, né, que vai de R$ 2.000 a R$ 1 bilhão. Indubitavelmente, um acontecimento como foi aquele, né, onde a agência multou em R$ 3.000 a empresa, é incompatível com tudo que a gente possa imaginar. Então, não há qualquer dificuldade de nosso lado de entender, né, a necessidade de se atualizar o sistema de multas, trazer ele para a realidade, né? O problema, né, é que a agência resolveu interpretar que toda e qualquer tipo de multa, né, poderia caber nesse range de 2.000 a R$ 1 bilhão, né? E isso acabou gerando uma distorção imensa, imensa em toda a forma de entender o sistema, né? Não sei calcular com o redutor que o Helder apresentou e tudo que está sendo colocado, né? Mas a gente, na nossa fala aqui do IBRAM, né, pilotada pela minha colega Luísa Mello, que é uma das coordenadoras do nosso comitê jurídico, a gente vai demonstrar alguns pontos, né, que estão além do aceitável, né? Eu me lembro de um episódio, né, um projeto de pesquisa mineral. Por alguma razão, o operador esqueceu de apresentar um relatório final de pesquisa, né? Era multado em R$ 946 mil, né? A partir do VOP, né? Partindo para uma operação de mineração, né? Opa, esqueci de apresentar o vídeo institucional de segurança. Recebi uma visita, esqueci de apresentar o vídeo institucional de segurança. Multa, R$ 1.400.000, né? Então não é compatível, né, com a realidade esses números, né? Fato que nos levaram a questionar, no primeiro momento, a avaliação do impacto regulatório, a sua ausência, né? E isso motivou uma sequência de interações com a agência. Fizemos um pedido de uma reunião participativa com o setor, imensas trocas de correspondências aí, né? O mandato do Dr. Bica terminou, né, no dia 4, o novo diretor Mauro assumiu ou nesse dia ou no dia 5, e imediatamente ele entendeu que era necessário reabrir o processo. Então, cabe aqui um agradecimento particular ao Dr. Mauro, à gestão aí do Dr. Mauro, que trouxe novamente essa possibilidade do setor se manifestar, né? Do lado de cá, Helder, me dirigindo a você, do que acabou de falar, né? A gente está organizando a nossa contribuição de forma a seguir no detalhamento que poderia ser uma proposta aí, ou algumas propostas de metodologias, né? No meio do caminho, não foi possível nessa data, a gente espera em breve, né, contar com o parecer de um renomado jurista, professor Carlos Arissundi, foi um reconhecido especialista em direito administrativo, que a gente pediu uma opinião jurídica para ele sobre o processo e esperamos aí um pouco mais à frente trazer essa informação para aumentar, inclusive, a argumentação jurídica das propostas que a gente vai trazer, né? No mais, né, deixar claro que qualquer fala do IBRAM, qualquer documento público do IBRAM, a gente deixa claro que a nossa prioridade absoluta
enquanto setor, é o fortalecimento da ANM. O IBRAM sempre foi um defensor, trabalhou pela criação da ANM, e nós acreditamos, né, que uma ANM forte, transparente, bem conduzida, é um elemento decisivo para a competitividade da mineração brasileira. Então, temos total convergência com o fortalecimento da ANM. Em momento algum, a gente questiona algo que seja diferente disso, né? Mas também é importante destacar que a missão da ANM é atrair investimentos, fomentar novos investimentos a partir das concessões públicas, né? Então, nós temos que ter um mandamento jurídico minimamente adequado. O Brasil não tem capital próprio para atração de mineração e qualquer abalo na segurança jurídica é determinantemente negativo para a atração de investimentos. Investimentos de mineração acontecem no longo prazo, não existe curto prazo na mineração, então muitos investidores, né, leem essa mudança, né, do regulatório aplicado a multas e sanções como um abalo também da segurança jurídica, e isso afasta investimentos. Eu terminaria por aqui, Helder, colegas da ANM, e pediria para minha colega Luísa ser a próxima a falar. A Luísa é uma das coordenadoras do nosso comitê jurídico. Nós centralizamos a discussão aqui do IBRAM, né? O IBRAM reúne muitos associados, dezenas de associados. A gente resolveu centralizar aqui no nosso comitê jurídico. Se não houver objeção de vocês, eu pediria para a Luísa ser a próxima a falar e agradecer, louvar o trabalho de cada um de vocês da ANM, grandes amigos aqui, totalmente comprometidos com o setor mineral, e colocar o IBRAM à disposição nesse tema e qualquer outro tema aí de interesse do setor mineral. Muito obrigado aí pela oportunidade. Obrigada, senhor Rinaldo. Então, atendendo ao pedido, peço à senhora Luísa Mello, né? Por favor, fique à vontade. Isso, obrigada. Bom, primeiro, boa tarde a todos, doutor Éder, Helder, demais presentes. Acho que, bom, de início a gente queria reforçar que nós sabemos as dificuldades que a agência teve ao longo desse processo, inclusive com relação ao prazo, né, do decreto. Nós acompanhamos essas dificuldades que impactaram, de fato, a elaboração da resolução, mas, isso dito, a gente reforça a preocupação de que deveria ter sido realizada uma análise de impacto regulatório. Acho que esse ponto já foi bastante discutido em outras oportunidades, o próprio Mancin já teve a oportunidade de colocar aqui logo antes de mim, e acho que, bom, nesse contexto a gente agradece, né, reforça o agradecimento dessa oportunidade de se estar rediscutindo e revisando a norma. A gente parabeniza a agência por essa iniciativa e pelos trabalhos de revisão, que a gente entende que vão ser primordiais para que a gente possa garantir segurança jurídica para o setor e que a gente não acabe por desincentivar o investimento na mineração e o desenvolvimento da atividade de interesse nacional. Acho que a gente já teve a oportunidade de discutir em outras reuniões, inclusive presencialmente, as nossas principais preocupações, então a gente queria aqui destacar os nossos principais pontos e sem voltar, como eu disse, na discussão com relação ao processo regulatório. Nós, enquanto IBRAM, estamos trabalhando nas contribuições, vamos apresentar e submeter via sistema dentro do prazo, que foi estabelecido até o dia 2 de fevereiro, e acho que aqui seria mais para poder destacar alguns pontos que nos preocupam. Em primeiro lugar, e aí talvez até de forma até mais crítica, a nossa preocupação com a vinculação da base de cálculo ao VPM e ao VOP. Sei que esse ponto já vem sendo muito estressado, mas é porque, de fato, representa uma preocupação muito grande para o setor. Do ponto de vista jurídico, nosso entendimento é no sentido de que a utilização do faturamento ou do orçamento, né, no final das contas, da capacidade econômica, como fator preponderante para a definição dos valores da multa, não é adequado. E a gente não se discute que é aceitável e até recomendável, o próprio IBRAM reforça isso, que a capacidade econômica represente, sim, um fator a ser considerado na base de cálculo para a variação das multas. A nossa única preocupação é o fato de que isso seja utilizado como principal fator da base de cálculo. E aí, como já antecipado pelo Mancin também, o Comitê Jurídico do IBRAM e o IBRAM, né, contrataram o parecer do professor Carlos Sanfeld. Nós vamos ter esse parecer ao longo do próximo mês e será oportunamente apresentado para a agência, é claro, justamente discutindo essa nossa preocupação da vinculação
e da preponderância da capacidade econômica no cálculo das sanções. Isso causa algumas distorções, né? Nós já tivemos oportunidade de trazer em outras ocasiões, inclusive o paradoxo de que uma empresa que invista mais em pesquisa seja mais penalizada do que aquela que não investe, aquela que contribui para o desenvolvimento da mineração no interesse nacional, para a arrecadação de tributos, para a geração de emprego e renda, acabe sendo mais penalizada do que aquela que não produz e eventualmente até abandona uma mina, né? E aí, bom, acho que as nossas contribuições, elas formalizam justamente nessa linha, levando outros pontos em consideração também, mas que são talvez menos preocupantes do que esse que nós estamos trazendo aqui. O objetivo dessas contribuições foi estabelecer valores fixos para cada nível de gravidade, justamente de forma a garantir uma previsibilidade e segurança jurídico-administrada. O racional foi de reclassificar, então nós pegamos os mais de 1.200 tipos infracionais e reclassificamos em diferentes níveis de gravidade, e para cada nível estabelecemos valores fixos. Então, nós teríamos infrações variando do nível 1 a 8 de gravidade. Obviamente, os valores das multas acompanhariam para que infrações com maior potencial ofensivo tivessem uma penalização adequada. E dentro de cada nível de gravidade, 3 valores fixos para 3 faixas: pequeno, médio e grande empreendedor, porque dessa forma a gente conseguiria garantir que os pequenos vão ser sancionados de uma maneira eficaz e justa, e os grandes também de uma maneira eficaz e justa, já que o próprio Libram reconhece que é impossível se estabelecer valores fixos que sejam razoáveis e proporcionais para empresas de diferentes portes na realidade do nosso setor. A manutenção desses critérios atrelados ao VOP e ao VPM, no nosso entendimento, acaba gerando, inevitavelmente, distorções, tanto para maior quanto para menor. Então, nós temos situações, por exemplo, de empresas que detenham, por exemplo, só uma concessão de lavra, ou ainda que mais de um título, e estejam paralisados, com minas suspensas, ou até que tenham abandonados e que cairiam ali numa faixa de multa zero. Por outro lado, como a Cindy colocou, nós temos outras situações de multas estratosféricas. No caso das maiores empresas, né, pegando pelo site da transparência da agência, nós temos, por exemplo, a ausência de apresentação da atualização do contrato social no prazo de 30 dias, gerando uma multa de 185 milhões. Então, essas distorções, elas precisam ser corrigidas. E nós chegamos a fazer vários exercícios internamente com o IBRAM para avaliar se a mera redução, por exemplo, desse percentual do VOP do VPM ou se um fator redutor seria suficiente. Mas como nós temos uma disparidade muito grande dentro do setor, desde empresas muito grandes até pessoas físicas, empreendimentos menores, a gente cai inevitavelmente numa distorção. Então, no nosso entendimento, enquanto a gente estiver vinculado ao VOP e ao VPM, a gente não vai conseguir sanar essa distorção nem para maior, nem para menor. A classificação da gravidade, né, que consta das nossas contribuições, ela também teve como objetivo deixar claro, como antecipado, inclusive, pelo próprio Dr. Helder no início da fala, que as multas de 1 bilhão, elas foram concebidas, elas foram imaginadas na época da discussão do PL 550 e depois da Lei 14.066, para casos drásticos, para caso Brumadinho. Então, para esses casos, com certeza, nós precisamos ter uma multa nos patamares que foram estabelecidos pelo Legislativo, chegando até 1 bi. Outros casos de menor potencial ofensivo, no nosso entendimento, não tem nenhuma proporcionalidade, razoabilidade de se autuar o empreendedor em 186 milhões de reais porque deixou de apresentar ou apresentou fora do prazo de 30 dias um estatuto social atualizado. Acho que, bom, o objetivo aqui, aí já concluindo minha fala, foi garantir de fato, né, repito, que as multas fossem eficazes. A gente não tem o objetivo de restabelecer aqueles valores que o próprio IBRAM concorda que não estavam mais adequados, estavam defasados e não se serviam ao objetivo e à finalidade da aplicação de sanções, mas também de forma a observar o potencial ofensivo de cada infração e se garantir uma segurança jurídica e se evitar o desinvestimento na mineração. Além dessas contribuições, né, relativas à base de cálculo atrelada ao VOP e ao VPM, nós também fizemos contribuições menores, inclusive em relação ao processo administrativo sancionador.
Mas acho que esses eram aqui talvez os pontos mais importantes para a gente trazer na nossa fala, e as contribuições completas serão, então, submetidas na próxima semana. Acho que, por fim, a gente reitera o nosso agradecimento, a oportunidade de discussão, se mantém à disposição, seja antes ou depois da apresentação das nossas contribuições formais, para rediscutir, né, para a gente conseguir chegar, de fato, num texto que seja palatável, tanto para o setor quanto para a agência, e, enfim, na esperança de que a gente realmente consiga ter uma norma que garanta segurança jurídica a todos. Obrigada. Obrigada, Luísa. Obrigada pelas contribuições. Vai ser muito importante para a ANM receber essas manifestações por escrito, né, para que a gente possa analisar com calma, uma vez que na época da audiência pública o prazo foi apertado tanto para apresentação de contribuições quanto para análise. Bom, então a palavra fica em aberto para quem quiser colaborar nessa discussão. Por favor, use aí a ferramenta do Teams, levantar a mão, então já peço a palavra direto por aqui. Doutor Alexandre Vidigal, seja bem-vindo, fique à vontade. Boa tarde a todos. Alexandre Vidigal, sou advogado do Caputo Bastos e Serra. Tive a grata e oportuna, honrosa experiência de ter passado pela Secretaria Nacional de Mineração do MME, oportunidade na qual conheci muitos de vocês e me sinto aqui muito, de igual modo, honrado poder estar nesse evento tão importante. Pela fala da Luísa e do Mancin, fica muito claro se perceber, e me parece que a questão que nós temos hoje de maior preocupação é exatamente essa confusão, essa devida adequação de montante a penalizar com relação à irregularidade ou ilícito praticado. Claro que isso é um exercício efetivamente muito difícil, né, de se avançar. Eu tive experiências diversas junto ao Legislativo, de trabalhar na legislação penal, na legislação de improbidade administrativa, e, sem dúvida alguma, o momento mais difícil desses trabalhos era exatamente essa definição, essa constatação, essa adequação, né, do ilícito à respectiva ao respectivo quantitativo da pena a ser aplicada, seja lá no aspecto da pena de liberdade, seja aqui mais especificamente no aspecto da sanção pecuniária. E nisso eu gostaria de brevemente tratar de um aspecto que a gente considera como aspectos relacionados à principiologia, né, do que é o direito sancionatório, né, ou propriamente do processo sancionatório. E ele tem que ter por foco, inicialmente, uma base definida em dois alicerces muito distintos, quando nós falamos especificamente aqui em questões como a que estamos tratando, né, do direito sancionatório, especificamente na mineração. O primeiro é saber definir aquilo que efetivamente está relacionado à instrumentalidade do funcionamento da atividade minerária, e quando nós falamos em instrumentalidade, estamos falando em processo minerário, e tudo aquilo que está relacionado aos seus procedimentos, suas exigências, a forma de se conduzir, e que isso o Estado deve ter uma preocupação, mas uma preocupação que não pode ser confundida com aquilo que a gente pode limitar como uma segunda estruturação, que é aí quanto ao aspecto da operacionalização da própria atividade minerária. Ou seja, uma coisa é processo minerário, outra coisa é operação da atividade minerária. E quando eu falo em operação, naturalmente eu estou falando em aspectos relacionados à segurança, a resultados, a parâmetros técnicos. Então, quando nós temos no arcabouço de ilícitos situações que se identificam tanto sobre o aspecto procedimental, instrumental, quanto
com relação aos aspectos procedimentais operacionais, me parece que essa é a primeira e clara divisão que nós temos que fazer. Na medida em que essa percepção clara de uma situação e outra vai facilitar também exatamente essa adequação relacionada à proporcionalidade e razoabilidade da sanção aplicada. Então, quando a Luísa traz um exemplo, onde a ausência de uma documentação, né, que nós estamos falando aqui de modo claro, na ausência de um instrumento, de uma instrução no processo minerário, leva, né, Luísa, a algo de mais de 160, é possível, né, para ter havido até algum, digamos assim, equívoco na definição ali, na hora de finalizar o texto, mas hoje a realidade é que leva a uma sanção de 180 milhões. É claro, sob qualquer aspecto, pode pegar não só a maior empresa brasileira, como a maior empresa do mundo. Não é razoável, não é proporcional, não é adequado, não é crível, não é factível uma sanção dessa natureza. Inclusive, quando nós temos aí, sob o outro aspecto, com relação a erros, equívocos, falhas do ponto de vista da atividade operacional da mineração e que não chegam a esse montante. Atividades, inclusive, que colocam em risco aspectos quanto à segurança e resultado. Claro que toda atividade, ou melhor, toda visão, toda estrutura sancionatória, ela tem dois aspectos muito claros. O punitivo, intimidatório, e o pedagógico, que é o preventivo. Mas essas duas parcelas, elas têm que funcionar na sua exata dimensão. Não adianta se saber que a não apresentação de um relatório vai implicar numa sanção de 180 milhões, então eu vou apresentar esse relatório, porque sob o aspecto da intimidação, eu não vou deixar que isso aconteça, mas ao mesmo tempo não é factível que se eventualmente essa situação se concretizar, você não vai ter esse resultado dessa multa de 180 milhões como razoável de ser efetivamente considerado. E eu coloco aqui a gravidade da situação na medida em que essas questões, naturalmente, serão mais cedo ou mais tarde, se a gente não conseguir outro aspecto. Não vai se alcançar nunca a definição perfeita. Então, nós temos que estar em busca, né, do melhor possível. No que a gente busca o melhor possível, evidentemente, a gente vai estar evitando discussões e demandas até no âmbito judicial. E aí é que eu chego. Essas questões, se não estiverem com alguma consistência no que se refere às suas definições, elas serão facilmente derrubadas na via judicial. Então, aquilo que foi hoje, que é hoje uma iniciativa, né, meritória e que tem que ter um reconhecimento e que, inclusive, leva o setor produtivo a essa preocupação de que hoje há realmente uma consequência pelo mal feito, né? Não se pode correr o risco que essa consequência amanhã ela seja invalidada pelo judiciário. Que aquele efeito pedagógico, preventivo, que é do direito sancionatório, ele vai se frustrar. Então, apenas a título de contribuição, e eu me recordo que eu dentro do que me foi possível, algumas questões desse dimensionamento que a ANM traz, me parece que em alguns momentos há uma confusão dessa situação estruturante, daquilo que é processo minerário, instrumental, procedimento, e daquilo que é operação minerária, que aí é segurança, é resultado. Então, partindo-se dessa premissa, acho que a gente tem condições de fazer uma depuração e efetivamente distanciar e adequar cada situação no seu devido ponto. Eram essas as breves considerações que eu gostaria de trazer, apenas a título de contribuição nessa oportunidade. Nós apresentaremos, claro, né, as considerações por escrito, mas aqui fica só a título de amadurecimento. Obrigado. Interessante, será ótimo a gente contar com toda essa experiência, todo esse know-how, para a construção aí de uma proposta que seja
esteja viável, que a gente possa estudar e comparar com a alternativa que nós pusemos na resolução 122, desculpa. Então, questiono aí se alguém mais quer fazer o uso da palavra. Nós ainda temos um bom prazo aí na sessão agendada. Bom, não havendo pessoas que queiram manifestar, eu questiono a equipe técnica, ao Helder, ao José Antônio, se querem comentar algo mais para a gente fechar essa rodada de discussão. Tá. Zé, você quer começar? Quer falar alguma coisa e eu falo depois? Não, você pode começar aí, Tá. Helder. Bom, assim, primeiro agradecer as contribuições, né, as pontuações de vocês. A gente, como a Valéria já falou, a própria Inara, a gente manteve aberto o caminho do diálogo, né? Na verdade, fomos muito pressionados pelo tempo, pelos prazos legais impostos à agência. Entendemos a insatisfação do setor, mas a gente foi rendido nisso, né? Só pontuar uma das falas do Mancinho, assim, vocês falaram que tiveram 5 dias. Na verdade, foram 14, né? A gente publicou no dia 1º a Verdade. convocação para Depois houve uma audiência. prorrogação, Helder. Você tem razão, Helder. Houve uma E prorrogação. disponibilizamos o material já no dia 1º. O que acontece, como está acontecendo agora, é que vocês acabam aguardando o momento dessa interação mais ao vivo, para daí consolidar os materiais de vocês. E essa consolidação, essa reunião aconteceu lá na audiência, e aí, de fato, vocês tiveram 5 dias após a audiência para finalizar o material, né? Mas pelas falas de vocês, eu vi também que tem sido bastante complexo pensar nas propostas e analisar todo o conteúdo. Então, a gente fica feliz quando vocês reconhecem o esforço nosso, porque apesar das críticas de que a gente teve 250 dias, foram 250 dias muito intensos, né? De muita discussão e de muita complexidade para a gente elaborar aquele documento que é agora a Resolução 122, né? Então, a gente fez o melhor possível mesmo, e que bom que vocês estão percebendo que foi sempre na melhor das intenções de entregar o melhor possível dentro dos prazos que a gente estava. Eu acho que uma das críticas que a gente vem recebendo desde as primeiras conversas é em relação ao uso das bases de cálculo, né, de VOP e VPM. O que a gente falou até na reunião de hoje de manhã é que seria muito bom que vocês trouxessem outras sugestões de base de cálculo, mas a gente também tem uma limitação da parte operacional da agência, né? Então, se vocês talvez trouxerem uma informação do tipo, eu até dei um exemplo, busquem lá na Receita Federal as notas fiscais. A gente não tem acesso hoje a essa informação, né? Já o valor de orçamento e o valor da produção a gente tem nas bases da agência. Então, a gente consegue consolidar a informação dentro das declarações feitas pelo agente regulado junto aos nossos sistemas. Então, a gente também precisa levar em conta a parte de execução, né, da regra, né? E, então, quando vocês mandarem as contribuições de vocês, a gente vai precisar levar isso em conta também. Um outro aspecto que tem sido abordado é a gente deixar explícito nos documentos, e aí a planilha que a gente disponibilizou no Participa e no SEI, ela dá um pouco mais de detalhe, que é para cada infração a sua gravidade, para cada infração o grupo a que pertence, e aí com isso facilita um pouco a estimativa. A gente vai disponibilizar também uma forma de cálculo de simulação dos valores para que vocês possam, porque vocês não têm acesso ao VPM ou ao VOP que a ANM está usando, né? Então, em algum momento, se vocês forem explicar uma das empresas aí, as consultorias, a assessoria jurídica, não, qual é o valor da sanção para determinada situação? Tá, preciso saber o VPM, mas qual é o VPM que a ANM usa? Então, a gente vai criar esse simulador para que vocês consigam pegar com base em referência do que a gente está fazendo
O que mais que eu tenho aqui que vocês colocaram? Deixa eu tentar, eu fiz anotações e tenho que tentar buscar aqui. Tem a questão, uma questão que vocês estão trazendo bastante é a proporcionalidade e razoabilidade em relação ao tipo de sanção, né? Se é documento ou se é uma situação operacional. A gente está sempre rediscutindo isso também, então, claro que o que talvez para o setor regulado seja um simples documento, ele talvez para a agência seja um documento estratégico, né? Vamos dar um exemplo do RAL, né? O RAL não é um simples documento para a gente, né? A gente tem ali o relatório de produção, dados de produção e de andamento da atividade de mineração, né? Então, ele deixa, para nós, ele não é um mero documento, né? Ele é uma ferramenta muito importante. Então, essa ponderação do que é só um documento, do que tem maior ou menor relevância, tem também a ótica de quem vai fazer o uso dessa informação, né, ou desses dados. Então, são ponderações que eu estou trazendo que a gente leva em consideração no momento das nossas discussões, e vai ser muito importante que vocês formalizem e tragam as propostas de base de cálculo, a proposta de vocês de valores por faixa. A gente fez essas discussões também, mas vamos aguardar de vocês, porque para nós a gente foi e não chegou numa solução em que considerar o pote fosse garantir a questão do critério de capacidade econômica, né? Mas nesse ponto, só dizer que a gente vai aguardar mesmo as contribuições, esperamos que elas venham de maneira a gente conseguir fazer uma discussão mais aprofundada no tema. Eu acho que é isso que eu tenho aqui, das anotações que eu fiz, da fala do Alexandre, da Luísa e do Mancini. Devolvo a palavra para você, Valéria. Obrigada, Helder. Bem trazidas as ponderações. Questiona ao José Antônio se quer trazer algum comentário também, já que é o outro representante da equipe técnica que está aqui presente. Boa tarde a todos. Basicamente, eu queria agradecer a participação de todos e, desde já, agradecer as contribuições que certamente virão por escrito. Eu queria só fazer aqui uma observação em relação à base de cálculo, que é a questão mais sensível, né, apontada por todos, né? Nós tivemos, realmente, nós tivemos maior dificuldade para trabalhar essa proposta, foi em relação à base de cálculo, mas me surpreendeu agora a informação que o Mancini colocou, que seria o principal fator majorante seria a capacidade econômica, né? E eu acho que a ideia que o maior fator fosse representado pelo dano resultante, né? Enfim, eu teria que dar uma olhada, realmente, comparar esses números aí que vocês colocaram, e é isso. Vamos aguardar, então, a apresentação do material de vocês, vamos analisar com o devido cuidado, e esperamos que venha, de fato, a contribuir para o aperfeiçoamento aí da resolução. É isso, muito obrigado a todos. Obrigada, Antônio. Nós ainda teríamos um tempo disponível, questiono mais uma vez se alguém mais quer aproveitar o momento. A senhora Cíntia Rodrigues, do IBRAM. Boa tarde a todos os colegas da ANM, todos os colegas associados do IBRAM. Eu gostaria de fazer a pergunta ao Helder, né, enquanto coordenador aí desse comitê revisor, qual que é a expectativa dos próximos prazos para vocês analisarem as contribuições, né? Estamos cientes que o período ainda não finalizou e o pessoal deixa assim para a última hora, que vai ser no dia 2 de fevereiro, mas qual que é a expectativa da equipe técnica, né, quantos dias analisar essas contribuições, né, e depois passar para a Procuradoria, de volta para a diretoria colegiada, para a gente estar cientes o quanto estamos dentro daquele prazo de 180 dias, né, da entrada efetivamente para áreas de fiscalização para essa resolução.
Obrigada. Cíntia, eu até vou dividir essa bola com a Valéria, com o pessoal da regulação. O que eu posso te dizer é que a gente vai estar reformulando as equipes, né, Valéria? Dando uma oxigenada, que o pessoal que trabalhou nessa primeira rodada está bastante saturado, bastante cansado, e a gente vai tentar montar uma nova equipe para análise desse material e prosseguimento. E acho que até dia 2 vocês vão mandar as contribuições. Tem aí aí que a gente vai, de fato, começar a se debruçar sobre elas. A gente ainda não atacou nada do material até porque não tinha, eu acho que tinha uma contribuição, talvez não tenha nem contribuição chegado ainda. Agora, prazos vai depender da complexidade, né, do material que chegar para nós, né? Eu imagino que vocês estejam trabalhando aí se a gente pensar que a resolução, a primeira versão vocês tiveram acesso lá na audiência em novembro, ela foi publicada em dezembro. Vocês talvez estejam trabalhando aí há um mês e meio nessas contribuições. Então foi muito mais do que aqueles 9 dias, né? Então imagino que venham materiais bastante robustos. E aí a gente vai ter um trabalho bastante grande. Mas eu vou deixar a Valéria dar mais se ela puder, dar mais alguma informação. Perfeito, Helder. É isso mesmo, a gente está em fase de estruturação de equipe. A ideia é firmar cronograma com base na quantidade de contribuições recebidas e dependendo muito da robustez, né, da complexidade das contribuições que vierem. E a expectativa final, assim, é de ter um primeiro produto dentro do prazo de 6 meses de vigência da norma. Então, é ter um primeiro produto, uma primeira proposta aí até maio. Vi aqui também que levantou a mão novamente o senhor Ricardo Mancin, passa a palavra. Obrigado. O primeiro, eu acho que merece novamente um agradecimento aí pela vontade da ANM de promover a discussão, abertura para esse diálogo, né? Eu acho isso extremamente louvável. O setor mineral está aqui, queremos contribuir, queremos uma regulação eficiente, né? Então, o fato da ANM reabrir a discussão para nós é extremamente importante, que deixa claro a vontade, né, da gestão do Mauro, né, de estar abrindo o diálogo, né? Helder, Zé Antônio, não sou um perito em regulação de outros setores que não sejam nossos, né? Eu penso o seguinte, né, quando a gente traz modelos, né, de outros setores, né, a ANEEL e a Anatel para cá, né, a gente tem que entender, né, que, por exemplo, quantos regulados tem a Anatel no Brasil, né? Eu vou chutar aqui, 20, 30, né? A ANEEL, quantos regulados tem? 20, 30, né? Por ano entram na ANM, né, 15 mil pedidos de pesquisa mineral. Então, a quantidade de movimentação de processos, né, é muito grande. Quantas concessões minerais nós temos? Né? Milhares. Né? Então, o modelo de regulação praticado pela ANM, né, ele não pode ser igual a setores altamente concentrados, né, como é o caso da Anatel e da ANEEL, que imagino que foi de lá que vocês trouxeram essa inspiração do VOP, do VPN, né? Tem um outro episódio, né? Eu não consigo precisar, mas eu me lembro de uma discussão parecida que teve a Anatel, valores de multas bastante elevados junto aos seus regulados, né? E isso acabou sendo questionado judicialmente. Todo mundo levava uma multa muito alta, entrava na justiça, e a efetividade disso foi negativa, né? Digamos assim, né? Tem um outro ponto, Helder, Zé Antônio, que merece, né? Antigamente, né? Não me lembro até quando, né? Era limitado o número de autorizações de pesquisas minerais por CNPJ, né? Então, determinadas empresas, né? Elas poderiam ter uma determinada expectativa de concessão mineral ou mesmo de pesquisa mineral, né? E esse modelo atual, né, se a gente não encontrar uma forma de ter uma coisa mais moderada, né, pode ser um incentivo, né, à abertura de empresas fictícias. Olha,
eu não posso ser multado pelo valor de todo o meu orçamento de pesquisa mineral. Imagina uma mega corporação que tem dezenas de projetos de pesquisa mineral acontecendo no Brasil, né? Acontece um episódio administrativo, esse como citado aqui, né? Sem impacto ambiental, impacto social grande, né? E de repente eu sou multado por todo o orçamento da minha mega corporação, que é uma empresa de capital aberto, com ações negociadas na Bolsa. Não pode ser correto esse tipo de comparação, né? E esse tipo de prática pode induzir, né, a uma fragmentação de CNPJs, desvirtuar o setor, voltando uma anomalia que se praticava no passado, né? Novamente, em nome do IBRAM, muito obrigado pela oportunidade. A gente sente um amparo muito grande aqui de toda a nossa discussão e desejar a vocês um bom trabalho e, do nosso lado aqui também, um trabalho exaustivo aqui, muito centralizado no nosso comitê jurídico. A gente, em breve, encaminhará nossas contribuições por escrito, né? Obrigado a todos. Obrigada. Acho que a gente já pode encaminhar aqui para o encerramento da sessão. Eu agradeço a todos pelo empenho em trazer suas contribuições, tanto aqueles que fizeram aqui o uso da palavra, quanto a todos que estão envolvidos na construção desses documentos que vocês vão nos apresentar. A gente sabe que é um assunto complexo, que requer dedicação, que requer tempo. Nossa equipe fez um trabalho o melhor possível diante do tempo que eles tiveram disponível. Foi um trabalho desafiador, foi a primeira proposta, né, a primeira construção de um conhecimento novo. E agora a gente tem a oportunidade, aí, num prazo um pouco melhor, para poder debater e aprimorar com base em mais dados, em mais propostas, em novas ideias. A ideia é induzir uma mudança de comportamento do setor para evitar o cometimento de infrações à legislação minerária, porque a gente acredita que assim a gente vai alcançar a melhor conformidade e vai ter uma mineração melhor reconhecida pela sociedade, pela geração de tanta riqueza e promoção de bem-estar à sociedade como um todo. Eu quero aproveitar aqui o momento para fazer um agradecimento especial para a equipe da SRG, que está prestando apoio necessário para a gente realizar nós estamos numa maratona de sessões, de reunião participativa. A organização está sendo feita toda pela Karen Pires, com apoio da Juscelia Pereira, da Maria Tereza Duque e da Andréia Mendes. Então, obrigada à equipe técnica, a equipe que está prestando todo apoio para que esse evento aconteça. Obrigada a todo o setor que está se dispondo a dedicar para contribuir para a construção do nosso processo regulatório. Obrigada e encerro aqui a sessão. Boa tarde. Obrigado a todos. Boa tarde. Ok. Boa tarde a todos. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, pessoal. Pela presença Obrigada. de todos, tá? Boa tarde. Boa tarde a todos, pessoal. Boa tarde. Obrigada pelas contribuições.